Bom, primeiramente agradeço receber a gente aqui, né? O portal ABC do ABC, como o Alex adiantou, tem um volume enorme de publicações com o termo Paulo Serra. Se a gente procurar ali no ano de 2023, são mais de 1.800 menções nas nossas matérias. 2024 também já tem um volume muito grande, e a grande pergunta é: como Paulo Serra tem energia para tudo isso? Eu acho que o combustível maior é fazer o que gosta, né? Eu gosto muito de ser prefeito da cidade, tenho um orgulho muito grande de ter tido essa oportunidade de ser prefeito da cidade que eu nasci, e o combustível também é o carinho das pessoas, né? Quando a gente anda a cidade, claro que tem ainda inúmeros desafios, tem às vezes críticas, sugestões, e que são até saudáveis, porque de alguma forma as pessoas acreditam naquilo que a gente está fazendo, então por isso que criticam, que acreditam que possa mudar a situação delas, né? Então eu sempre encaro de um lado positivo, mas para acordar cedo todo dia, trabalhar até tarde, se dedicar a gabinete, planejamento e também a rua, a gestão, a viver a cidade, o principal é ter amor pelo que você faz, né? E eu tenho muito amor por essa cidade, pelas pessoas e por esse trabalho que é cuidar de tanta gente, ser prefeito de Santo André. Então, acho que o pique vem daí, né? De algo que a gente planejou há muito tempo também, desde que eu entrei na política, comecei em 2002, e o planejamento sempre foi ser prefeito da cidade, né? Tanto que eu nunca me candidatei a deputado, né? Fui vereador 2 vezes e prefeito 2 vezes, né? Então, sempre muito focado na cidade aqui, e por isso que a gente tem uma energia realmente grande. Às vezes até eu mesmo me surpreendo, para falar a verdade, quando eu vou ver a rede social, né? Dar uma olhada na quantidade de publicações, de eventos e de vistorias e de obras, mas a gente se surpreende positivamente e a gente faz porque gosta. E você mencionou um ponto que aqui também a gente já tinha planejado falar sobre, que foi um pouco do início da sua trajetória. O seu avô foi candidato a vice, seu pai também esteve na vida pública. A gente vê, eu me lembro na última homenagem a João Ramalho, que você citou ali o nome do seu avô na passarela. Sim. Seu pai já esteve presente também em alguma das inaugurações desse ano. E como foi crescer nesse ambiente com essas referências, e como isso influencia a sua atuação nos dias de hoje? O meu avô paterno, né, os meus 2 avós, um chegou aqui na década de 20, meu avô paterno, Américo Pinto Serra, e meu avô Leonardo Caruso, pai da minha mãe, chegou na década de 30, um descendência italiana, outro portuguesa, e formaram toda a família aqui em Santo André. E minhas avós, tanto paterna quanto materna, cada um tem 10 irmãs. Então meus pais têm 20 tias entre eles, assim, e aí são centenas de primos, a família é muito grande. E praticamente toda em Santo André. Meus pais já são nascidos em Santo André. Eu já sou da 2ª geração de andreense da gema, como a gente diz, né? E a influência que meu avô teve, pode parecer estranho, mas não foi nem tanta política, porque meu avô ele foi candidato a vice do Brandão por ser amigo do Dr. Brandão. Na primeira eleição do Brandão, que era um médico, né, o nosso querido saudoso tri-prefeito, mas ele começou a carreira sendo médico da Santa Casa, né, que é o nosso atual hospital municipal, ali na João Ramalho, e conheceu meu avô, que era dono de uma alfaiataria, alfaiate, meu avô paterno, e naquela época o prefeito podia ter vários vices. Você votava separado, inclusive, a escolha era separada. Tanto que ganhou um prefeito de uma raia partidária, e o vice era de oposição, na época. E meu avô foi para ajudar mesmo o Brandão, ele nunca se envolveu diretamente na política, tanto que nunca mais foi ser candidato. Até foi bem, ficou em 3º colocado para vice-prefeito. E nunca mais. As paixões do meu avô eram Santo André, o 1º de Maio Futebol Clube e a Beneficência Portuguesa. Pela descendência portuguesa dele, que ele fundou a Beneficência, fundou o 1º de Maio. E meu avô era sócio número 2. Emílio Sortino era o número 1 e ele o número 2. Então, assim, o que meu avô me passou, mais até do que a questão política, foi o amor pela cidade. Essa coisa muito raiz de Santo André, né? Isso com muita clareza. Hoje mesmo, numa vistoria lá na nossa central de imunização, encontrei um comerciante lá que veio falar do meu avô Américo, que ajudou ele no começo da carreira. Então a cidade era outra, né? Óbvio, né? Muito menor.
Meu pai já, também por uma herança aí do meu avô de ser conhecido, vamos dizer assim, ter uma família conhecida, grande e tal. Aí meu pai foi candidato a vereador mesmo, esse já entrou na política mais direta, ficou primeiro suplente e depois, por vários motivos, não quis mais sair candidato. Ele ficou 96, que foi a eleição dele, melhor, que teve quase 2.000 votos. Aí em 2000, e aí você vê a ligação com a cidade, né? Como candidato, tinha o candidato do PT, e que nunca foi a nossa raia ideológica, né? Sempre militou numa outra raia. E aí tinha o Celso Russomano, candidato em Santo André. Como ele não era de Santo André, meu pai não topou ir, porque a gente era muito essa coisa da cidade, sabe? Gente da cidade, trabalhar pela cidade. Então aí ele não foi mais. Então ele foi em 96, vereador, bem votado. Mas é óbvio, né, que tudo isso trazia para dentro de casa essa discussão dessa relação com o Santo André e também, de alguma forma, do envolvimento na política. Aí o Dr. Brandão convidou ele ficou diretor do administrativo do Hospital Municipal e depois ficou diretor do PROCON e assistência judiciária na gestão do Dr. Brandão, e depois não quis mais. Aí em 2004 eu fui candidato já a vereador e aí consegui a vitória e chegamos aqui. Mas a influência foi essa, né? Acho que mais até do que a própria política partidária, assim, essa relação com a cidade, isso sempre foi muito forte dentro de casa. E assim, eu acho que justamente essa vida pública aí já vem há algumas décadas, e à frente do município, há 2 gestões, você com certeza vê os frutos do seu trabalho. Mas como habitante da cidade, como você sente essa transformação no seu dia a dia? Eu sinto principalmente na mudança da relação que as pessoas têm com a cidade. Acho que isso para mim é a coisa mais tangível até do que as obras. Claro que as obras são importantes, a gente gosta de ver o parque bem cuidado, a gente gosta de ver o Guaraciaba novinho, o Pedroso com vida, gosta de ver os teatros que a gente entregou funcionando, a saúde, né, que a gente vê as UPAs com uma outra cara, com, né, as unidades de saúde modernizadas. Tudo isso faz parte, mas Santo André é uma cidade muito diversa. E cada um enxerga e usa a cidade de um jeito. 40% da cidade nunca colocou o pé numa unidade de saúde pública da cidade. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala só para uma parte. A nossa rede de educação ela tem 42.000 alunos, então ela não é tão grande assim para uma cidade de quase 800.000 habitantes. Então, isso mostra que grande parte das pessoas também não usam a educação pública da cidade, que tem uma ótima qualidade, mas que as pessoas não usam, né? A mesma coisa se a gente colocar a questão do transporte coletivo. Santo André é uma cidade que tem uma relação de quase 2 carros por habitante, ou seja, as pessoas têm carro, então menos gente usa. O que acho que une as pessoas e o que faz um sentimento que todo mundo tem, é a da relação com o Santo André. E acho que aí é o nosso principal ponto. A gente ressuscitou o orgulho de viver em Santo André. Esse sentimento de pertencimento, de que vamos curtir a cidade, né? Seja um restaurante, seja uma festa no passo, seja um parque, ou se precisar um posto de saúde. Mas a relação das pessoas com a cidade mudou. E isso eu percebo todo dia como cidadão, como morador. A cidade está muito mais viva. Você passa no centro de bairro, em qualquer dia da semana tem movimento. Né? De dia, ainda mais esses últimos 15 dias com esse calorão, né? Que é melhor, o povo não fica em casa, com calor todo mundo sai de casa e é bom que sai. Então, essa relação para mim é muito especial, assim. E claro, quando as pessoas materializam isso para mim, né? Eu, a Carolina, a Maria, a gente é tratado sempre com muito carinho em qualquer canto da cidade. Então, isso é muito legal porque mostra que ainda que a gente tenha desafios, tem muita obra ainda para tirar do papel, tem muita coisa para fazer, mas que hoje tem uma relação de confiança com o Santo André. E que essa confiança gera amor, gera carinho, gera aquele sentimento que a cidade é uma grande família, né? E que ela é fisicamente uma extensão do quintal da nossa casa. Então isso é muito legal. A sua primeira gestão teve no início muitas críticas, somente quando você tomou diversas medidas que impactaram basicamente na área de saúde, por exemplo.
né? E hoje as pessoas já comemoram esse mesmo ponto que sempre criticaram, sempre foram críticos ferrenhos. Sim. Né? E ao mesmo tempo eu vejo Santo André como duas Santo André. Você tem uma Santo André central, né, que é essa região aqui que nós vivemos, né, e tem a Santo André periférica, onde que a realidade é bem diferente. Né? Sim. E eu de vez em quando vou nessa região periférica de Santo André e vejo que a população, de uma certa forma, comemora isso também, o que me surpreendeu, porque para quem é da região nobre, vamos falar assim, se pode determinar nobre como um termo correto para isso, né? A percepção, né, de Santo André com todos os serviços passa realmente desapercebida, porque realmente não pega ônibus. Sim. Né? Os filhos estudam em escola particular, hospitais particulares, então não tem necessidade e talvez não tenha nem o poder crítico de saber, de poder dizer que, olha, não, numa emergência eu fui para o HCM. Não, numa emergência vai para algum dos hospitais particulares que tem aqui, né? Dependendo da emergência, fica aqui em Santo André, vai para São Paulo, vai para o Einstein, vai para os outros hospitais. Então não tem a capacidade de analisar o teu governo sobre esse aspecto. Ação agora, né, de mobilidade, de fazer a faixa azul. Né? Primeira vez, aliás, ontem eu conheci a faixa azul. Um sucesso. Achei fantástico. E é mesmo. Né? Nós estamos agora trabalhando junto com o Detran São Paulo, tá? Um trabalho para falar sobre velocidade. Né? Todos querem baixar, né? O Detran quer baixar a velocidade nas vicinais das cidades para exatamente diminuir acidente, diminuir mortes, né? Acabar com as vítimas. E querem, nós temos vias aqui que nós temos 60 e eles querem, eu acho que vão trabalhar todas as prefeituras para todo mundo passar para 50 como velocidade máxima. Existe, já passou isso, eu sei que a mobilidade aqui está trabalhando bastante em diversas ações. A gente, inclusive, está no mês do Maio Amarelo, né, que é a campanha de prevenção a acidentes de trânsito. E a gente faz estudos constantes, né, onde a gente tem um aumento de número de sinistros, né, ou de acidentes, a gente faz uma análise mais apurada, né. As nossas vias hoje, como elas são muito monitoradas e a gente acabou com os radares móveis, aquelas pegadinhas logo no início da gestão, mas a gente manteve os fixos, que são sinalizados, que têm o intuito não de multar, mas de proteger as pessoas. Né, porque a fiscalização impede que haja abusos, né? A ideia não é multar ninguém. As avenidas com mais índice de acidentes, a gente tem monitorado elas cada vez mais, né? E a gente passou de 30 para 3 mil câmeras, justamente para que, se precisar reduzir velocidade, isso tem que ter uma base de dados, né, verdadeira, né? Mas a gente não descarta, né? Hoje a gente não vê, assim, a priori, nenhuma necessidade imediata de reduzir. Na própria Prestes Maia, que foi instituída a faixa, nós não reduzimos a velocidade no primeiro momento. Se surtiu o efeito que a gente quer, e lá a gente tem 10 mil motos por dia passando, né? Se a gente zerar o número de acidentes fatais, que é o que a gente quer, preservar vidas, não tem necessidade de mexer na velocidade. Né? Ainda está tendo acidente, os acidentes são graves, vamos avaliar se é esse. O que causa os acidentes? É a alta velocidade? O que é? É falta de monitoramento? É falta de fiscalização? Então, é baseado nisso que a gente pode mexer. Só a velocidade isoladamente não faz sentido para mim, né? Eu acho que ela é mais um fator importante, mas que tem que ter toda uma conjuntura de análise para a gente mexer nisso. Entendeu? A Bandeirantes, por exemplo, que é 50 por hora, eu acho que é uma velocidade abaixo do que deveria se tivesse mais fiscalização de eletrônica. Sinceramente, acho que a Bandeirantes tem pouca fiscalização pelo tamanho que é, e essa coisa dos 50 é para dar uma segurada. Foram pelo caminho mais fácil, a meu ver,
e que, a meu ver, é ruim para a fluidez do trânsito para o motorista. Né? De 50 para 60 não faz tanta diferença, a meu ver, mas poderia fazer na questão da mobilidade. Só que são técnicos, eu também respeito, eu não sou técnico, estou dando aqui, estou falando da visão que eu tenho das cidades. Na nossa cidade, as vias que são monitoradas, o nível de acidente é menor. E acho que nas grandes avenidas a gente precisa investir mais em monitoramento e talvez menos. A redução de velocidade, a meu ver, é uma medida, a última medida, a mais drástica, né, para a gente fazer, que aí, sem dúvida, a preservação da vida deve estar sempre em primeiro lugar. Na verdade, a gente estava falando agora sobre mobilidade e durante essas inaugurações, essas entregas relacionadas a esse tema, a gente ouve muitos elogios à equipe, por exemplo, da mobilidade, mas não somente nessa área em específico, né? Na saúde, na educação, na cultura, sempre a sua fala é o trabalho coletivo do seu grupo. E a pergunta é, assim, as iniciativas, as ideias partem do seu grupo, partem das próprias pessoas que estão lá nas secretarias, subsecretários, os técnicos mesmo, partem de você, para eles? É um mix, né? Primeiro a gente partiu de um conceito aqui para formatar essa equipe do técnico com o político. Eu tenho esse conceito em todas as secretarias, ou o adjunto é político e o secretário é técnico, ou vice-versa. Eu acredito muito nesse modelo, nessa fusão. Porque o poder público é diferente da iniciativa privada. Claro que a iniciativa privada pode contribuir muito, né, com as suas experiências, com os seus modelos, né, com a questão de monitoramento, de avaliação de resultados, tudo isso que é compliance, tudo isso que a iniciativa privada traz. Mas tem um componente no poder público que é a política, né, que não tem como a gente ignorar. Então, a gente investiu muito nesse modelo de casar, complementar o político e o técnico, e deu certo. A partir daí, tem ideias que eu mesmo trago para a equipe, e o pessoal brinca aí que eu lanço a flecha e o pessoal sai atrás, né? Quando a gente vai, por exemplo, né, a gente recebeu prêmio em Turim, prêmio em Barcelona, estive lá em Dubai, na ONU, né, na COP28. Claro que desses locais, eu estive na World Congress, Smart City Congress, né, em Barcelona. Claro que a gente vai lá e traz ideias também, aí a gente se adapta aqui e vai atrás. Mas a equipe também sugere. A faixa azul, ela partiu da equipe. Até porque é complexo para você ter a autorização do Senado, é um processo que é até demorado, a meu ver. E a equipe foi, criaram um motoanel de 22 quilômetros, que já está aí para ser implementado, e as autorizações são individuais, e a gente conseguiu a primeira desses 5, e vamos pedir dos outros 17 quilômetros aí para poder implementar. Então é um mix, tem ideias que vêm da gente, iniciativas, e a gente também não tem nenhuma vergonha de copiar boas ideias de outras cidades. Eu fico muito feliz porque Santo André, que no início da gestão era só importadora de ideias, hoje ela é uma exportadora, ela é uma referência. Acabamos de sediar a Smart City regional aqui, enfim, nós temos muita coisa, muita história boa para contar aí para essas outras cidades. Mas a gente também não tem nenhum problema de trazer ideias boas que outras cidades implementaram, né? Então, varia. A nossa equipe é muito dedicada, é muito apaixonada pela cidade. É muito legal porque quase que na totalidade também dos secretários vivem em Santo André. Então, eu brinco aqui que eles são personalidades da cidade hoje. E isso cria também neles uma obrigação de fazer o melhor. Porque o cara vai na pizzaria, vai na feira, vai na igreja, vai no restaurante, ele vive a cidade como cidadão. Então, o cara, todo mundo sabe, né, o secretário ali, né, não vai fazer bobagem aqui que não vai dar certo, entendeu? Então, eu acho que esse é o segredo, político com técnico e ouvir, né? Eu sou um cara que ouço muito técnico, eu aprendi muito quando fui secretário e nunca escondi isso, né, que foi uma experiência importante para a gente chegar aqui na prefeitura. Porque a gente vê o quanto esses caras que estão aqui, às vezes de carreira há 30, 20 anos, têm a contribuir, né,
com a visão que eles têm do todo, né? Então, acho que a somatória de tudo isso tem dado certo. Mas só mais uma coisinha em relação a isso. O que um membro da sua equipe precisa ter no currículo ou de perfil para fazer parte desse time aí? Primeira coisa é ser um cara dedicado e que tenha respeito e carinho pelas pessoas, que tenha uma consciência muito grande de que tudo que ele fizer vai impactar a vida de alguém. Esse é o primeiro conceito. Tem que ter essa noção, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Que tudo, qualquer atitude, pode ser uma secretaria meio, pode ser uma secretaria fim, pode ser um cargo meramente administrativo, burocrático, mas tem consequência. Um processo que você não libera no dia, por qualquer motivo, que você poderia ter liberado, pode ser a diferença de inaugurar uma obra e de salvar uma vida. Então, esse é um conceito que, para mim, é fundamental, né? E ter humildade para ouvir também, né? Para conviver em equipe. Nós temos mais de 10 mil funcionários na prefeitura, né? E ninguém, absolutamente ninguém, faz nada sozinho. Então, essa coisa da convivência, essa coisa de ter a inteligência emocional para poder, né, dividir espaço, às vezes dar um passinho para trás, ouvir o outro, né, para criar essa grande força coletiva, ela é fundamental. Você teve uma vitória expressiva no primeiro turno da última eleição e a sua taxa de aprovação é altíssima. Isso com certeza é um sinal de aprovação, né, um sinal que a população realmente está vendo esse resultado e tem muito elogio com isso. Mas também aparecem pessoas querendo falar mal, com ou sem fundamento. Como você enxerga isso e que mensagem você deixaria para esse tipo de visão? Que é isso, às vezes vem com fundamento, às vezes sem. Sim. Acho que vou começar pela crítica com fundamento. Essa crítica, ela tem que ser levada a sério. E acho que ela tem um aspecto positivo, que quando a pessoa vem me pedir ou me criticar por alguma questão real, né, de fato que está prejudicando a vida dela ali ou que está prejudicando a cidade, nós temos que ter a humildade de admitir, de avaliar e, se for o caso, de resolver o problema. E acho que essa ligação que a gente tem mostra que as pessoas também chegam para nós porque confiam que a gente vai resolver o problema ou pelo menos dar um retorno, dar uma resposta, colocar no plano de governo, enfim, né? Tem uma questão de credibilidade. Eu acho que quando as pessoas desistem de reclamar é pior, porque ela se desconectou completamente do poder público. E a gente viveu isso 20 anos antes da nossa gestão. Uma desconexão. As pessoas, a prefeitura não tem nada a ver comigo, deixa aí, vai qualquer um. E tem tudo a ver. Tem dois políticos que são muito importantes na vida das pessoas cotidianas. O presidente da República e o prefeito. São os dois mais importantes. Com todo respeito aos demais. Cada um tem a sua importância, mas esses dois impactam ali diretamente. O presidente pela questão geral, economias, grandes casas, principalmente economia, emprego, né, essa qualidade, né, de vida. E o prefeito é o dia a dia, cara. É a zeladoria, o buraco, a árvore, é a saúde, é a escola, é o material do filho, é o uniforme, é o remédio no posto. E é esse sentimento com a cidade que é o local que a gente vive. Ninguém vive no país. Quando se fala assim, onde você mora? Você não fala no Brasil. E sabe que o PSDB precisa de muito trabalho, né, para voltar, porque sumir não vai sumir. Não, né? Ele vai com um trabalho. Centrar o teu planejamento, eu acredito nisso, num grande retorno disso. Isso é o teu plano agora de trabalho? Sem dúvida que para o ano que vem é um dos planos, um dos projetos que me agrada muito, assim, me atrai muito, porque eu acho que o PSDB, e aí não é a sigla em si, é o conceito. Ele é necessário para o Brasil. Alguém precisa puxar essa fila para mostrar que existe vida inteligente longe dos extremos. E o PSDB tem quadros para fazer isso, tem capilaridade para fazer isso, consegue, apesar de ter sofrido um baque especial em São Paulo, mas nós estamos vivos aí. Nós vamos, né, o que vai sair agora da saúde em 2024 vai ser a nossa base para levar essa mensagem. Não é visando só ganhar uma eleição nacional de novo, não, é dar alternativa para o Brasil, né, para a gente ter alternativa fora da radicalização da política, né? A gente polarizou com o PT na discussão nacional por um bom período, Fernando Henrique e Lula, depois Lula e Serra, depois Dilma e Aécio, enfim, a polarização no Brasil era PSDB e PT, mas era saudável, muito mais do que é hoje, porque se discutia
política macroeconômica, se discutia vencer a inflação, se discutia Bolsa Família, o Bolsa Escola lá com o Paulo Renato e o Fernando Henrique, que depois virou Bolsa Família, se discutia reforma agrária, se discutia o planejamento do Brasil, a relação federativa. Hoje não se discute quase nada que impacta na vida do brasileiro diretamente. A discussão ficou muito rasa. E eu não estou dizendo aqui que a discussão de costumes não seja importante, mas não pode ser limitado a isso uma eleição. A gente tem problemas mais urgentes, tem gente passando fome no Brasil. Milhares de pessoas que ainda passam fome, o Brasil ainda tem miseráveis. Aqui em São Paulo menos, o estado mais rico da nação, a gente está acostumado aqui com o nosso... Mas tem, ainda tem gente que não tem acesso ao mínimo de serviço público. Nós temos cidades com 80% de esgoto que não é tratado, quer dizer, nós temos problema de segurança pública hoje generalizado nas grandes cidades, nos grandes centros, que é uma questão também nacional. Então, eu acho que é absolutamente necessário para o Brasil e eu quero fazer parte desse processo. Isso me estimula muito e é um caminho, sim, que a gente vai construir. Tópico que já foi citado também por aqui, que são as mudanças, o meio ambiente, mudanças climáticas. A gente vê nesse trabalho uma consciência muito grande a respeito da realidade que é esse fator nos dias de hoje. E também acaba sendo, às vezes, uma pauta que é politizada aí nesses extremos. Sim. Como você enxerga com seus pares, às vezes, isso, tanto na esquerda, na direita, essa consciência que é mostrada aqui na política pública relacionada ao meio ambiente de Santo André, e se você consegue ver também como um influenciador, se vê como um influenciador no bom sentido, para que essa consciência se espalhe. Tomara, eu não me enxergo assim ainda, mas tomara que eu esteja influenciando, porque a gente precisa evoluir muito ainda nessa pauta no Brasil, muito, principalmente nas administrações municipais. E aí é compreensível, porque a gente tem problemas muito urgentes de saúde, de zeladoria, E essa coisa da mudança climática, alguns anos atrás ainda estava muito distante, parecia que era uma coisa muito do futuro. As próximas gerações, não. Chegou já. Já está, nós estamos vivendo isso agora no Rio Grande do Sul, esse calorão aqui. Ainda que sobrou o calor para nós e a tempestade para o sul, podia ser o contrário. Ninguém pensou nisso. Podia estar um calor lá e essa chuva podia estar aqui em cima da gente. Um negócio 800 milímetros em 3 dias. Nossa, a última grande chuva aqui do ABC em 2019 foram 180 milímetros. Só para a gente ter uma ideia. E as cidades aqui, algumas cidades ficaram 3 dias debaixo d'água. Eu lembro que foi aquela chuva na sexta-feira, só vazou a água na terça. Santo André não é mais rápido, mas outras cidades aqui da região ficaram muito... São Caetano sofreu muito. A água ficava ali parada, Então, assim, a mudança climática já chegou pelo aquecimento, emissão de gases de efeito estufa, que aceleram também o aquecimento, mudança do clima, e aí, aquecimento dos oceanos, os polos derretendo, enfim, todo esse... Isso reflete em todos os... É o Ninho, agora a Laninha, Então, tudo isso somado, chegou. Aí mexe na fauna, não só na flora, mas na fauna, porque aí também os animais vão se readaptando, os ciclos, às vezes, de reprodução não são o mesmo, então tem um movimento já e a gente precisa estar muito atento a isso, Santo André, eu desde aquela chuva comecei a estudar isso com mais profundidade, desde aquela de 19. Estive em Dubai agora convidado e acho que foi incrível, foi a primeira vez que a ONU abre para as cidades e eu vi o quanto o Brasil está atrasado. E aí tem uma outra questão cultural que a gente precisa mudar. Santo André, ela é pioneira mesmo. Ela tem os NUPDECs de defesa civil, que são as comunidades já envolvidas diretamente. A gente criou uma cidade muito mais resiliente, usando uma tecnologia com estação meteorológica, a gente tem uma previsibilidade hoje muito maior, Aquilo que aconteceu no Sul não dava para prever, ninguém previu. Não adianta, vai vir 2, 3 agora falando, previu nada. Ninguém previu nada. Aquilo ali, 800 milímetros em 3 dias. Tinha previsão de chuva forte, mas 800 milímetros em lugar nenhum. E se a tecnologia só resolvesse, não tinha o Katrina lá nos Estados Unidos, que 2.000 pessoas morreram e os Estados Unidos tem a maior tecnologia do mundo para previsão.
qual é a questão cultural que a gente precisa começar a entender com a mudança climática? Além da previsibilidade e de ações que reduzem a velocidade do aquecimento, então produzir energia limpa, os nossos ônibus hoje obrigatoriamente já emitem 30% só de partículas, então é 70% a menos, e a frota elétrica que está começando, e várias outras questões. A nosso plano de arborização para ter uma cobertura vegetal maior, de 40 para 60 mil árvores, uma série de procedimentos que vão diminuir essa velocidade do aquecimento e, consequentemente, a velocidade da mudança climática, mas nós temos que também ter a questão da nossa postura com relação a alertas. O Brasil não tem essa tradição. O americano, por exemplo, ele tem um bunker lá nas casas, onde tem tufão, terremoto, eles já estão acostumados. Que fica lá, tem água, tem comida, tem estoque, né? Aqui no Brasil não tem lugar nenhum, porque o Brasil sempre foi um país que não tem terremoto, que não tem furacão, que não tem desastre natural, né? E ainda bem, a gente quer continuar assim. Agora essa mudança climática chegou aqui já. Está atingindo já. Está atingindo, né? Então a gente não leva a sério, às vezes. Eu vejo o desespero lá do governador Eduardo, quando ele quis dizer: o que está acontecendo aqui não é normal, não é uma enchente, é uma catástrofe, uma tragédia climática. Por quê? Porque tocava sirene e as pessoas não saíam. Né? Lógico que é duro deixar a sua casa para trás, as suas coisas, a gente entende isso. Mas o americano que já sofreu isso, o Japão que tem terremoto, já estão preparados. Já estão preparados, ninguém brinca com isso. E aí... Aqui não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. E aí vidas são preservadas. Então, além de a gente antecipar com tecnologia, com cultura diferente, primeiro encarar que isso é uma realidade. Tem que parar com essa bobagem de dizer: a mudança climática não existe. Tá? Só falar que a Terra é plana. A mudança climática está aí já. Nós temos que se preparar para isso, preparar melhor as cidades e principalmente nós, cidadãos. Né? Se tiver que deixar as coisas para trás para a gente preservar a vida, vamos ter que deixar. Né? No Rio Grande do Sul a gente está vendo isso agora na prática. Então, espero que eu esteja influenciando mais administradores municipais, porque é uma pauta que nem sempre faz parte das cidades e tem uma diferença enorme na preservação de vidas.